Fala pessoal, beleza? Nessa aula eu vou te ensinar como trabalhar com dois tipos de relacionamento diferentes acontecendo aqui. Um relacionamento ativo e um outro relacionamento inativo, tá? Então, como que a gente trabalha e faz com que essa lógica funcione dentro do Power BI quando a gente precisa relacionar uma tabela com a outra, sendo que a gente tem múltiplas chaves. Quer aprender isso agora? Então, fica comigo até o final. Vamos lá. Bom, então para exemplificar aqui o que a gente vai fazer nessa aula, a gente tem a tabela calendário, tá? Que é uma tabela recomendada, tem todos os modelos de Power BI que você possa criar. Nessa tabela a gente tem um campo data, né? Então tem o campo data da D calendário e a gente está tentando relacionar com uma outra tabela de vendas que ela tem duas datas diferentes, tá? Então ela tem a data de entrega e a data do pedido. Vamos ver com mais detalhe essa tabela de vendas aqui. Bom, então é isso que a gente tem. A gente tem uma tabela que tem a data do pedido, tem o valor daquele pedido, identificação do cliente, e a gente tem a data de entrega, tá? Então são duas colunas de data, só que com datas diferentes. E tem uma coluna aqui que é o que a gente vai querer calcular, que é o volume, tá? Então qual que é o volume em quilos que foi entregue, tá? Nesse pedido. Tá, então para a gente entender aqui o que está acontecendo nessa primeira linha, foi feito um pedido dia 1º de julho e a entrega dele foi no dia 6 de julho, certo? Na segunda linha aqui, por exemplo, o pedido também foi no dia 1º e a entrega foi no dia 8 de julho. Então, como que a gente calcula, né? Cria um gráfico, cria uma tabela que a gente compara essas duas datas aqui, tá? Então, a gente quer saber o volume que foi pedido, vamos supor, em determinado mês, e o volume que foi entregue, tá? Dentro daquele próprio mês, ou o volume que foi para o mês seguinte. Então vamos ver como que a gente faz isso. Aqui no nosso modelo de dados, tá? Eu vou até excluir aqui para a gente fazer juntos. A gente sempre precisa começar a criar um relacionamento, quando a gente vai criar o relacionamento com a tabela calendário, entre a coluna mais importante para a gente e depois a data da tabela calendário, tá? E quando eu falar mais importante, o que que significa isso? É a que você vai utilizar mais, tá? Qual que você vai utilizar mais vezes? Então faça essa reflexão, porque a que você vai utilizar mais vezes, ela vai ficar sempre pronta, vamos falar assim. E a coluna que você vai usar menos vezes, você tem que fazer uma adaptação na medida para que ela funcione, tá? Então aqui nesse caso de vendas, é mais interessante saber o quê? Quando foi a entrega ou quando foi feito o pedido, tá? Nesse caso aqui em específico, eu vou considerar que o mais importante é a data do pedido, mas vai depender de cada cenário, tá? Então faça uma análise para o seu cenário, qual das duas colunas é a mais importante. Como eu vou escolher que a data do pedido é mais importante, eu começo criando um relacionamento por ela, tá? Então eu vou pegar a data do pedido e vou aqui para o meu campo data da D calendário e vou salvar aqui esse relacionamento para ele criar. E ele está criado aqui. Agora a gente cria o outro relacionamento, tá? Com essas mesmas duas tabelas, mesma coisa, só que agora é pela data de entrega. Então eu vou vir aqui na data de entrega e colocar na coluna data da D calendário e aceitar. Perceba que ficou uma com uma linha contínua e a outra com uma linha tracejada, tá? Isso significa que essa que está com a linha contínua é um relacionamento ativo e esse é um relacionamento inativo, tá? Tanto que se a gente abrir aqui, ele está desmarcado, essa opção de ativar um relacionamento. A gente pode até tentar ativar, só que ele não vai deixar, tá? Porque cada relacionamento entre tabelas só pode ter um ativo e vários inativos, tá? Inativo pode ter vários, mas ativo somente um. Ok, então como que a gente faz esse cálculo funcionar, tá? Vamos pensar da seguinte forma. Eu trouxe aqui para uma tabela simples somente nossa coluna de data da decalendário, tá? Eu deixei somente o ano e o mês aqui para a gente enxergar um pouco melhor. Então são 4 meses de dados que a gente tem. E eu trouxe aqui essa medida que é o volume total. É simplesmente a soma daquela coluna que é o volume em quilos, certo?
Então, esse valor que a gente está vendo aqui, o que que é, tá? Sendo que eu estou relacionando a tabela calendário com o volume que está dentro da tabela vendas. Ele está fazendo o cálculo em função da data do pedido, porque é o nosso relacionamento que está ativo, certo? Mas como que eu posso saber o volume que foi entregue daí, dentro dos meses que a gente está selecionando? A gente vai criar, na verdade, uma outra medida aqui. Então, essa é do volume total. A gente pode falar que é em função do pedido, né? Vou criar uma nova medida agora. E a gente vai chamar ela de volume total. Só que agora eu vou chamar ela de volume total entrega, porque a gente quer saber em função da data de entrega. Quando a gente vai trabalhar com medidas que vão utilizar relacionamentos que estão inativos lá no modelo, a gente precisa primeiro usar calculate, tá? Porque a gente vai modificar o contexto de filtro da calculate. A expressão da calculate vai ser a própria medida que a gente já criou, que é o volume total. Então, vou utilizar o volume total, que é essa mesma medida aqui que a gente já tem na nossa tabela, e já está aqui também do lado do nosso modelo. Só que aqui, no momento de fazer o filtro da calculate, a gente utiliza a seguinte função DAX, tá? A gente utiliza a use relationship. Essa use relationship, a gente precisa falar quais são as colunas que a gente vai ativar no nosso relacionamento, tá? Então, a gente vai ativar aqui a nossa coluna de data, da de calendário, e agora a gente vai ativar o relacionamento dela através da coluna de entrega da nossa tabela de vendas. Então, eu vou buscar aqui a data de entrega da tabela de vendas. Vou fechar a User Relationship, ela pede somente isso, é basicamente um lado da relação e o outro lado da relação, aquela que está inativa lá. E agora eu vou fechar Calculate. Ok, agora temos mais uma medida aqui criada. E eu vou pegar essa medida do volume total de entrega e eu vou trazer para cá. Vou formatar ela aqui nesse formato com um pontinho, né, só para ficar mais fácil de enxergar. E vamos ver o que está acontecendo aqui. Então veja que o valor ele já está diferente. E o que, que isso quer dizer? Esse valor aqui de 44 mil, né, são 44 mil quilos para julho de 2024, a gente está pegando basicamente a nossa tabela aqui de vendas, seria a mesma coisa que vir aqui, filtrar somente julho e somar os quilos, tá? Só que a inteligência que está sendo feita é que naquela medida ele usa justamente esse relacionamento aqui que ele está inativo. Então a gente ativa o relacionamento na medida. Já esse outro que a gente tinha criado, que é o volume total, é o relacionamento que já era padrão da data em função do pedido. E aí, você já sabia dessa dica? Se inscreve aqui no canal para você não perder nenhum vídeo novo, que a gente sempre solta novidades e dicas muito importantes de Power BI. Beleza? Bom, por hora é isso e até mais.